Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que bom olhar tanta gente conhecida aqui nesse evento tão importante que é o encontro da ADETUR, esse fórum metropolitano que reúne tanta gente interessada no mesmo tema. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que quando você gosta do que faz, quando você fala do tema, o teu olho brilha. E todas as pessoas que estão aqui, quando estão discutindo o assunto que se envolvem, o olho brilha. Quando eu converso com a Michele, com a Berna, com a Ana, com a Samanta, com o Glaucio, com toda essa turma aqui, você começa a conversar e não para mais. As nossas reuniões, que é para ser de meia hora, duram 1 hora e a gente pode esticar para o almoço. Por quê? Porque todo mundo gosta do que faz. E eu acho que esse tem sido o diferencial. Antes de eu fazer a minha apresentação, que vai ser de uma forma muito breve, eu quero dar os parabéns para o Eros, para o Geraldo, para a Aurora, para toda a turma da ADETUR, que fez um trabalho sensacional nesse período, que avançou bastante, A gente consegue acompanhar isso e ver o encontro de hoje é a demonstração de que avançamos, E lá, com o apoio do secretário, cadê o Tiago? Está por aí ainda? Do Tiago Bonagura, que tem nos incentivado, junto com o prefeito Eduardo Pimentel, a fazer este fomento, a fazer esse desenvolvimento, trazendo informações, trazendo capacitação, sendo uma relação importante entre o governo do Estado, às vezes, em alguns casos, eu vi a Patrícia ali falando, mas a gente tem levado algumas coisas, por exemplo, o Viaja Mais 60, que é um programa muito legal da Secretaria de Turismo, da Viagem, que foi mandado para a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, que foi mandado para os municípios através dos conselhos e não estavam sendo utilizados. E aí a gente montou um grupo, Patrícia e Giovanni, junto com a Grécia, que está lá atrás, com a Kailane, com o Eros, visitamos todos os 28 municípios, provocando eles para utilizarem esse recurso que estava na conta. E eles não estavam utilizando. Os municípios não estavam utilizando o recurso. Aí a gente tentou dar uma chacoalhada para que eles utilizassem, mas mais do que isso, utilizassem aqui, dentro da região metropolitana. Claro que o nosso litoral é maravilhoso, Campos Gerais também, mas se a gente puder fazer com que o projeto seja cumprido, a sua missão, e também desenvolver o turismo ao mesmo tempo de quem recebe o turista, a gente ganha dos dois lados. Então, a gente tem feito isso lá através da secretaria. Eu não vou falar mais sobre outras coisas, eu quero avançar aqui sobre, acho que algo que tem um impacto direto para todos nós da região metropolitana, que são os números de Curitiba. Porque, veja, a Patrícia falou muito bem do estado do Paraná, mas nós estamos dentro desse estado, nós fazemos parte daqueles números. E quando a gente pensa assim, qual é o município da região metropolitana que consegue ser independente? Eu não preciso de Curitiba, eu tenho uma grande rede hoteleira, eu tenho uma grande rede gastronômica, eu tenho tudo isso que eu não preciso disso. Nenhum deles. Nem São José dos Pinhais, que tem o aeroporto ali no seu território, tem uma rede hoteleira, tem uma rede gastronômica, ainda assim precisa de Curitiba. Colombo, da mesma forma, com uma população grande, Araucária, da mesma forma, e isso tem mostrado cada vez mais que, o que eu sempre falei, desde quando eu era vereador e apresentei o projeto Curitiba Mais Um, o Eros sabe disso, porque trabalhou nesse projeto junto comigo, que Curitiba tem que ser humilde e compreender, precisamos da região metropolitana, mas os municípios da região metropolitana também precisam compreender, precisamos de Curitiba. E juntos a gente vai avançar e a gente já tem avançado. Mas para que a gente consiga, para onde que eu aponto será? Aqui. A gente visitou os 28 municípios e a gente fez um levantamento de potencialidades e também de algumas deficiências dos municípios. Uma delas, a maioria dos municípios não compreende o seu potencial, porque os municípios eles já recebem. Antes da gente entrar nisso, tem muita gente que não compreende a questão do turista e do visitante. Tecnicamente, turista é aquele camarada que passa mais de um dia no seu destino, e visitante é aquele que passa o dia no destino e vai embora à noite. A maioria dos
turistas que visitam a região metropolitana são visitantes, porque a grande região metropolitana, os 28 municípios, não tem uma rede hoteleira. Né? Você chega na Lapa, por exemplo, eu vi o Virgílio ali, tem mais alguém da Lapa? Não. A Lapa tem 280 leitos. Todos eles estão ocupados até o final do ano. Mas não é por turistas ou visitantes, é pelo pessoal das empresas que trabalham na região. Então, se o turista de outro estado ou de outra cidade qualquer for para Lapa, ele não tem onde ficar hospedado. Ou é Airbnb, se tiver, ou ele vai ficar no entorno. Talvez mais para Rio Negro, talvez mais para Curitiba e assim por diante. Quando a gente fala isso, a gente precisa compreender que quem visita a região metropolitana somos nós. É o Mirante Tamandaré visitando a Lapa, visitando Fazenda Rio Grande, é Curitiba visitando Campo Magro, visitando Colombo e assim por diante. Quem somos nós? 3.700.000 habitantes que se visitam. Esse é um número importante. São excursionistas, né, os visitantes, aquele que visita algum município da região metropolitana para passar o dia, geralmente nos finais de semana. Se você for no Caminho do Vinho, que é o mais estabelecido assim, na segunda-feira, são poucos os empreendimentos que estarão abertos. Por quê? Porque o maior movimento deles é no sábado e no domingo. Conversando com a Miriam, lá, que é a presidente, ela me falou o seguinte, 80%, né, Rodrigo? 80% no domingo e 20% no sábado. Se você for no domingo no Caminho do Vinho, você vai ficar 1h30 esperando. Essa é a realidade. Mas se você for numa segunda, terça ou quarta, vai estar fechado. Por quê? Porque quem visita estes empreendimentos somos nós. E durante a semana nós estamos trabalhando. Né? Então não é o turista que está hospedado lá no hotel em Curitiba, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que vai visitar lá. Então isso é importante a gente compreender. E o turista de Curitiba, aí nós temos um número importante, é isso que eu quero apresentar para vocês. 10 milhões de turistas. Desses 10 milhões, 8,2 milhões são turistas que passam mais de uma noite. E a gente tem 1,9 milhões de excursionistas, aqueles que passam por Curitiba, que estão hospedados em Joinville, estão hospedados em Paranaguá, estão hospedados em Ponta Grossa, estão indo para Foz, estão indo para outros destinos. Aqui. Bem, aqui, como eu falei para vocês, 81% passa mais de uma noite em Curitiba e 19% ele está de passar. Para onde que eu aponto, será? É lá? Para cá. Aí. Bem, opa, passou um. Aqui. Objetivo da viagem. Turismo de negócios em Curitiba já foi maior do que o turismo de passeio. Hoje, o turismo de passeio superou o número de turismo de negócios. Então, a gente tem, quando era assim, o turismo de negócios, ele geralmente é segunda, terça e quarta. É o camarada que vem para a feira, vem visitar a empresa, que lota os hotéis, que ocupam as vagas nos hotéis, para fazer eventos profissionais, encontros profissionais. E o turismo de passeio é o camarada que vem, obviamente, para passear, conhecer conhecer as belezas da cidade, conhecer os parques, as praias e assim por diante. E nós temos o turismo de evento, que é oscilante. Então, se o turismo de negócio é segunda, terça e quarta, o turismo de passeio é quinta, sexta, sábado e domingo, nós temos o turismo de eventos que ele é oscilante. Por exemplo, show do Guns N' Roses, que dia que foi? Terça-feira. Terça-feira os hotéis estavam lotados. Show do Green Day numa sexta-feira, hotéis lotados, da quinta, sexta e sábado. Show da Katy Perry na segunda, hotéis lotados. Então é isso, o turismo de eventos ele é oscilante. Nós tivemos em março, por exemplo, a Smart City, teve outros eventos, feiras, e todos os hotéis lotados. Não é um mês costumeiramente que isso acontece, mas o turismo de eventos ele tem se tornado cada vez mais importante. Aí, claro, tem visita familiar, a gente tem o turismo de saúde, bem significante também, porque é em Curitiba que ficam os principais hospitais, e daí aquela pessoa que vem para fazer um tratamento e fica hospedada, ela também é considerada turista, né? Então a gente tem quase 5% de turismo. A maioria dessa turma vem de carro próprio, que vem de Santa Catarina, de São Paulo, às vezes um pouco mais distante. 19% vem de avião.
que é um número extremamente importante e tem aumentado. Isso faz com que a gente tenha pensar em outras ações também, né? Como ele falou na sua fala ali, a gente precisa estimular esse turista que venha também de um pouco mais de longe. Eu já estou chegando no número que eu acho que vai ser bem impactante para nós aqui. Número de pessoas que ficam nos hotéis, 54,2%, na casa de parentes, 28%, locação temporária já tem aumentado, que é o Airbnb, e daí a gente tem os hostels e outro, né? Aqui é que eu quero tocar num ponto muito importante. Daqueles 8,2 milhões, 74% não saem de Curitiba. Eles chegam e passam seus 3 ou 4 dias na capital. Nós temos muitas coisas em Curitiba? Temos, excelentes. Museus, teatros, mais de 50 parques. Nós temos casas noturnas, excelentes restaurantes premiadíssimos, os melhores hotéis. Mas ainda assim, a gente poderia fazer com que esse camarada conhecesse Rio Branco do Sul, conhecesse São José dos Pinhais, conhecesse Araucária, conhecesse a Lapa, conhecesse Colombo, Fazenda Rio Grande. E com isso Curitiba também ganharia, porque faria com que ele ficasse uma noite a mais, gastasse mais uma noite no hotel. E quando eu falo gastasse, é literalmente isso, porque a gente passou da fase de compreender, né, Eros, que o turismo não é dinheiro. Turismo é business, é negócio, é emprego, é renda, é dinheiro entrando no município. E 26% visitam. E agora eu quero mostrar o impressionante para vocês aqui da região metropolitana de Curitiba. Daqueles 26%, 46% vão para Morretes. O destino Morretes, ele tem o grande potencial que é o trem. Então não é só o destino cidade de Morretes que é maravilhosa, mas o trem é o grande atrativo, é o grande potencial de Morretes. Em segundo, o Caminho do Vinho. O Caminho do Vinho é um destino consolidado, é um produto consolidado. E aí vejam os próximos, aí eu quero provocar vocês aqui da região metropolitana. Nós temos Antonina. Por que Antonina? Porque está do lado de Morretes. Então o cara já vai para Morretes, já visita Antonina ali, está perto, já tem esse outro destino. Ilha do Mel, que é um grande atrativo. Guaratuba, Pinhais. Cadê o pessoal de Pinhais aí? Olha lá. Por que Pinhais está aqui entre os 10? Por conta do turismo, do turismo profissional, né? Muitas empresas, muitas indústrias. Aí a gente tem Matinhos e Caiobá, Paranaguá, Vila Velha, Pontal do Paraná e Palmeira. Só tem dos 28 municípios da região metropolitana, nós só temos 2. Não é pouco isso, gente? Quantos minutos a gente leva do centro de Curitiba até Araucária, até São José dos Pinhais, até Rio Branco do Sul, até Tunas do Paraná com a sua estrada sensacional? A gente está errando em algum lugar. E quando eu falo errando, é com humildade, para a gente compreender que nós temos um grande potencial e se a gente conseguir fazer as ações corretas, nós vamos acertar. Então aí eu fico pensando aqui, qual que é o grande diferencial do Caminho do Vinho? Eles têm um produto que é vendido anteriormente. O que eu digo? Por que eu digo isso? Porque o turista de fora, ele não vai chegar no hotel, abrir o Google e falar assim, eu vou lá na Gruta da Lancinha, vou pegar um Uber aqui, vou lá para a Gruta da Lancinha. Não é assim. Quem viaja se organiza antes. O cara já viu antes onde que ele vai, quanto custa, se faz reserva pela internet, se não tem, se tem transfer. É assim que funciona. E se a gente quer tornar os nossos municípios atrativos para esses turistas que estão visitando Curitiba e outros também, né? Porque os municípios aqui também podem ser o ponto principal e Curitiba ser visitada na consequência. A gente precisa se profissionalizar mais. A permanência do turismo em Curitiba, ele já aumentou. Hoje nós estamos com 3,9. Então quase 4 dias. Mas ainda a gente tem potencial. Quando eu falo 3,9, a gente pensa, por exemplo, quem já foi para Maceió? Tem uma turma que já foi para Maceió. Quando você vai para Maceió,
você fica hospedado em Maceió, mas todos os passeios são fora. Eu já vou mostrar para vocês aqui. O custo médio desse turista aqui é de R$ 409 por dia. Aqui, só um dado. Então, assim, ó, o turismo ele se divide assim, ó, segunda, terça e quarta, negócio, o de passeio, quinta, sexta, sábado e domingo, e de evento, ele é oscilante. Vamos lá? Aqui. Um dado que o Convention Bureau me passou, que também é fundamental e a gente tem que pensar nisso, é o turismo de eventos. No ano de 2024, foram realizados 500 eventos segundo o Convention, o Curitiba Convention Bureau. Desses 500 eventos, 428.570 participantes. É um número muito significativo. Cada participante gasta com hotel, alimentação e outros gastos entre R$ 1.800 e R$ 2.500. Não é muito dinheiro chegando na cidade? Muito dinheiro. Em 2024, foram injetados na economia de Curitiba 721 milhões. Em 2025, esse número é menor ainda porque não fechou. Esse número é até setembro. 350 eventos. Agora, nesse período de outubro, novembro e dezembro, nós vamos ter mais de 150 eventos. Está tendo evento todo dia, né, Michele? Todo dia tem. No Natal vai ter muita coisa. Mas nós já superamos o número. 445 mil participantes. E já foram injetados 800 milhões de reais na cidade. Então, são números extremamente relevantes que, se a gente não levar em consideração, né, nós temos que levar em consideração. Eu sempre digo lá para o Zico, o secretário de Almirante está aí ainda não? Está aqui o Zico. Eles têm um auditório sensacional ali no Parque Aníbal Cury, com capacidade de fazer eventos até internacionais, né, Zico? Nós temos que vender isso, nós temos que vender isso também. Pensar em eventos casados, Colombo e Almirante Tamandaré ou outros municípios que são vizinhos. Quem é o turista que visita Curitiba? Né? Viu? Vão me monitorando o tempo aí, tá? Se eu falar demais. Quem é o turista que visita Curitiba? Então, como eu já mostrei ali pelos números, ele fica no hotel, em Airbnb ou casa de família. Esse camarada, ele precisa de transfer. Se ele não veio com o seu carro próprio, ele precisa de um transporte, de um transfer. Teve uma vez que eu visitei uma cidade, que eu não vou falar qual, o prefeito falou assim, mas quem que vai trazer os turistas para cá? Eu falei, quem quiser ganhar dinheiro. É o cara do transfer que vai buscar o turista em Curitiba para trazer para a cidade, para gastar na cidade. Esse turista, ele faz reserva antecipada. Às vezes a gente não consegue compreender, mas a reserva antecipada é como funciona em outras capitais ou outras cidades que têm um turismo mais elaborado. A reserva antecipada faz com que ele faça uma gestão melhor do seu negócio. Que o cara do transfer saiba quantas pessoas ele vai transportar em determinado dia, que horas vai chegar o voo, para onde que eles vão, que horas eles vão retornar e assim por diante. Esse camarada aqui, ele busca por produtos turísticos. Então ele busca o quê? Ele busca a Gruta do Monge da Lapa, ele busca a Gruta da Lancinha, ele busca o restaurante premiado, ele busca estabelecimentos que são efetivamente produtos turísticos. Ele pode qualquer dia da semana, ele pode segunda, terça, quarta, ele é turista, ele está a passeio, ele não vem aqui para... Claro, né? Estou dando um genérico, mas geralmente no final de semana ele já tem algumas programações prontas, a Feira do Largo, por exemplo, ou algumas outras coisas. Mas, por exemplo, numa quinta-feira ele está aqui, para onde que ele vai? Caminho do Vinho, a gente já sabe que tem que estar condicionado. Vai almoçar lá em Campo Magro, vai na Lapa. Então é isso, a gente precisa compreender que para receber esse turista, a oportunidade tem que estar estabelecida. O Marcos Góes está por aí, não? De Piraquara? Estava falando com o Marcos, por exemplo, ele me disse que domingo não tem um restaurante rural em Araucária aberto. Na verdade, tem um ou dois lá que funcionam. Então, assim, não tem a demanda, não tem a oferta. Agora, se você for em Campo Magro, todos os restaurantes estão lotados. 10 ou 12 restaurantes certificados pela TripAdvisor, todos com pelo menos 1 hora de espera. Por que a galera vai para lá e não vai para Piraquara? Porque eles sabem que lá não tem. Se começar a ter, quem sabe a gente mude esse modelo.
Outra coisa para esse turista, o fator econômico ele não é tão relevante. Porque quando você está viajando e você sabe assim, puxa vida, lá em Quitandinha tem um restaurante que vende tal coisa, você não vai ficar olhando, puta, mas quanto custa? Custa 60 ou custa 80? Não, o turista vai. Porque nós aqui, visitantes da região metropolitana, a gente já se questiona. Pô, eu vou sair daqui, vou lá na Lapa, vou pagar R$ 120? Não, para mim já não dá. Mas para o turista isso não é um empecilho, porque ele se organiza dentro da sua viagem para fazer esse gasto. Vamos adiante aqui para não perder tempo. Como eu falei para vocês, imagina a seguinte situação, o turista lá de Goiânia chegou lá na agência e falou o seguinte, eu quero ir para Curitiba. Primeira coisa, o agente lá vai falar assim, não vá para Curitiba, vá para Gramado. Por quê? Porque em Gramado tudo que ele vender, ele é bonificado. Vendeu lá o negócio de gelo, ele ganha R$ 15. Vendeu a entrada no restaurante da pizza quadrada, ele ganha mais 10. E aquela venda que ele ia fazer de R$ 300 vira 500. Você acha que ele vai vender, deixar de ganhar isso? Não vai. Então a gente precisa mudar também essa cultura da bonificação. Isso eu acho que é uma coisa que a médio e longo prazo a gente vai ter que discutir. É um assunto mais sério, eu acho. Mas a gente vai ter que discutir. Mas quando ele chega lá e fala, eu quero ir para Curitiba, o que tem para fazer lá? É isso que aparece no cardápio. Aparece lá as suas atrações, né? Tudo que Curitiba tem de bacana, de bonito. Aparece lá o Caminho do Vinho, o trem para a Serra do Mar, né? Para Morretes, a Ilha do Mel e o Parque Vila Velha. É isso que aparece. Aí não aparece Lapa, Fazenda Rio Grande, como eu disse, não aparece nem o município. Opa! Estou me batendo com isso aqui. Aqui. Isso aqui eu já falei, vamos embora. E quem é o turista que visita a região metropolitana? Somos nós. A gente mora no máximo a 80 quilômetros. Eu, por exemplo, sou rato da região metropolitana. Um domingo eu venho almoçar no Facho, aqui em Rio Branco. No outro eu vou em Araucária, lá no Rancho Chihaya. É assim que fala, né? Chihaya. Outro dia eu estou na Lapa, no Casarão. Outro dia eu estou na Evíssima, estou no Passárgada, em Colômbia e assim por diante. Então a gente mora perto. Por quê? Porque a gente acorda, imagine a seguinte situação, a Grécia sempre brinca com isso. Acordei 11 horas no domingo e falei assim, vamos almoçar na Lapa? Vamos. Peguei o carro e em 1 hora eu estou lá. 1h15, 1h20, sensacional, em qualquer um dos municípios, Rio Negro e assim por diante. Busca empreendimento individualizados. Nós aqui, isso também não é regra, né? Mas geralmente a gente fala assim, vou almoçar no Passárgada. Eu saio da minha casa, almoço e volto. Porque o turista, às vezes, ele vem, toma um café colonial em algum lugar, compra uma lembrancinha, almoça aqui, visita a igreja, aí visita outro negócio e vai embora. E nós aqui, visitantes da região metropolitana, a gente vai, almoça, às vezes dá uma passeadinha e volta. Não precisa de transfer, né? Porque a gente mora na região, não costuma fazer reserva, pode escolher o destino no dia e geralmente só pode nos finais de semana, sábado e domingo. E aí o fator econômico importa. Então a gente olha antecipadamente quanto custa aquela pousada, quanto custa aquele restaurante rural, quanto custa o Pedra Chata, o almoço no Pedra Chata lá em Campo Magro. É assim por diante. E o que a gente mais busca, né? O turista aqui da região metropolitana? Restaurantes e cafés rurais. Então assim, isso aqui está numa escala, né? Porque, por exemplo, se eu saio da minha casa no domingo, eu quero ir para uma determinada cidade. Eu preciso de algum lugar para me alimentar. Eu tive falando com o pessoal de Piem, eles também não têm um restaurante que abre no domingo. Então, se ele não abre no domingo, ele já perdeu esse público que só pode no domingo. É culpa da prefeitura? Qual é o papel da prefeitura, do poder público nisso? Talvez, deu já meu tempo? 5 minutos. Deixar o ambiente favorável para que os empreendimentos se estabeleçam, né? De repente algum tipo de benefício para que tenha hotel, tenha restaurante, tenha café e assim por diante. E aí rotas, tal, caminhada na natureza e assim por diante. Pessoal, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas aqui eu encerro as apresentações dizendo que a gente fez a visita nos 28 municípios e isso a gente conseguiu fazer um projeto chamado Conextur,
que nós juntamos Conveixo Birô, Sebrae, quem mais? ADETUR, Instituto Municipal de Turismo, Escola de Turismo, e a gente fez 7 encontros regionais. Então fizemos lá em Araucária, que foi o primeiro, reunimos 90 empreendedores lá. Fizemos em Colombo, foi muito legal, reunimos acho que 45 empreendedores. No total dos 7 encontros, foram mais de 300 empresários que participaram. O Daniel, que está ali, um grande empresário lá de Araucária, participou de boa parte desses encontros. Levamos grandes palestrantes para que esses empreendedores compreendam como fazer para que eles sejam vendidos antecipadamente, vendidos pelas operadoras lá fora. Então assim, a gente tem trabalhado bastante. Vou deixar meu contato à disposição aí, podem passar depois, quem tiver, pessoal do cerimonial. E contem com a gente, nós vamos trabalhar agora, já temos projetos para 2026, projetos de capacitação na área da comunicação, de identificação de potencialidades, e tem uma outra pauta que tem surgido bastante, que é a questão da acessibilidade. A gente precisa que os nossos empreendimentos sejam acessíveis. Essa é a pauta que eu acredito que vai ser a pauta do ano, para idoso e também para pessoas neurodivergentes. Então a gente vai trabalhar bastante nessa pauta, trazendo para vocês algum tipo de capacitação, tá bom? Valeu, pessoal, mais uma vez, muito obrigado.